Fala aí, galera, tudo tranquilo? Eu estou aqui para dar aquela pregadinha, versão estendida, sem cortes. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande para a gente estar aqui com vocês hoje à noite. Essa é uma das melhores cenas da vida, é você entrar num lugar, sexta-feira, esse horário, e ver uma galera como vocês queimando por Jesus. Poucas coisas me empolgam tanto nessa vida como entrar numa salinha como a dessa, né, como essa salinha aqui, e ver o que está acontecendo aqui hoje. Eu estou com a minha esposa e com a minha irmã, dei um tchauzinho para todo mundo só para eles verem como vocês são legais. E eu estava orando, né, a respeito do que compartilhar com vocês. Eu acredito que tem uma mensagem queimando no meu coração nesses últimos tempos. Sabe, e o Espírito Santo tem me encorajado e me desafiado com essas simples verdades a respeito do Evangelho. E eu acredito que é isso que Ele quer falar com vocês nessa noite. Eu queria te encorajar a abrir sua Bíblia em Ezequiel 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, a partir do versículo 1. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? E eu quero que você segure aí esse mistério de alto calibre por uns instantes. A gente já volta nisso aqui, nessa visão que Ezequiel tem a respeito do rio do Espírito, porque antes disso a gente precisa dar um leve passeio e falar a respeito de algumas coisas. Todo mundo acordado? Todo mundo comigo? Ok, ótimo. Eu estou acordado, gente. Agora eu estou acordado. Sabe, eu sempre tive uma santa inveja, não só dos discípulos, mas de todas as pessoas que puderam ver e ouvir Jesus aqui na carne ensinando. Alguém aqui já sentiu isso? Pensando no privilégio de poder ouvir o nosso Senhor ensinando, eu fico pensando, cara, imagine a sensação, que da hora. Tipo assim, você já pulou 3 refeições quando você está com fome, aquela sensação, aquela fome de conferência, que parece que só tem conferência, sabe? Que você está lá sentadinho e de repente você sente que você podia comer tipo um boi inteiro, assim. E imagina você com aquela fome lá, sentadinho no monte ali, só escutando Jesus ensinar. E eu ficava pensando, imagine o privilégio de poder ouvi-lo. Acho que parte de mim, na minha imaturidade, não conseguia entender que um dia ia chegar a minha hora de vê-lo e tocá-lo e ouvi-lo pessoalmente, mas eu sentia essa inveja. E eu pensava, cara, eles tiveram meio que um privilégio, né? Uma arquibancada para ouvir Jesus, e eu sentia essa inveja dentro de mim. Até que um dia, né, olhando os ensinamentos do próprio Jesus, eu me trombo com João 16, no versículo 7, onde depois de ressuscitar, Jesus fala com os discípulos e ele diz, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Outras versões diz, é para a sua vantagem que eu vou, é melhor para você que eu vá. E eu não sei vocês, mas isso aqui faz o meu coração pular. Porque esse Jesus que está nos dizendo é melhor para vocês, qualquer coisa que Ele diz que é melhor para vocês, eu acredito de todo o meu coração que isso é melhor para mim. Nós estamos falando do nosso querido Senhor Jesus, que nos amou desde o princípio, desde antes do começo. Que um dia se fez carne, nasceu entre nós. Aquele que sempre existiu, nasceu como um bebê, com carinha de joelho amassado, chorando. E se você parar para pensar, isso já fala de um grande sacrifício. Como que aquele que criou o espaço e o tempo, adentra o próprio espaço e tempo que Ele mesmo fez. E nasce chorando. E eu não sei se você lembra da sua experiência de bebê, mas normalmente bebês não nascem com planos para dominar o mundo. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, na carne, não nasceu sabendo que Ele era Jesus? Que
que ele cresceu como um de nós, que ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade. E ele se expôs à vulnerabilidade de um frágil ser humano. Isso para mim já mostra um grande comprometimento do Senhor Jesus e que Ele liga para o que é melhor para nós. Mas não só isso, Ele não só apareceu aqui entre nós, mas Ele viveu uma vida onde toda decisão, todo passo que Ele tomava era a respeito de um objetivo. Jesus não viveu a vida para si. Ele viveu a vida por nós. Esse mesmo Jesus foi tão fiel ao chamado e o propósito de Deus para a vida dele, que ele enfrentou a morte por nós. Ele sofreu coisas inimagináveis por amor a cada um de nós. Então, quando esse Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá, para que o Consolador venha, o meu coração acelera, porque Jesus sabe o que ele está falando. Porque tudo que ele sempre se preocupou foi nós. Então, tinha lá eu a minha santa inveja, até que eu entendo que o próprio Senhor Jesus está dizendo que era melhor para nós ter o Espírito Santo do que se Ele mesmo estivesse aqui nesse momento. Você entende que neste exato momento existe um homem sentado à direita do Pai? Que o compromisso de Jesus com a humanidade é tão sério que Ele se colocou nesse formato para sempre? Mostrando para a gente como que Ele quer ter conosco é sério. E eu não digo isso para tentar me desfazer de Jesus de forma alguma. Ele é o mais alto, acima de todos, e não existe ninguém como Ele. Ele é o mais belo. Mas a própria vulnerabilidade que Ele se expôs, enquanto homem, ainda que glorificado. Sabe, se Jesus estivesse aqui agora na carne, talvez Ele estaria em um lugar. E quantos de nós íamos poder viajar para ouvir Jesus ministrando? Quantos de nós íamos poder passar fome no Sermão do Monte 2.0? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, mostrando para a gente que Ele tinha um plano perfeito, passo após passo, mostra para a gente mais uma vez o plano perfeito que Ele tem, porque cá estamos, em Londrina, mais de 2000 anos depois, e essas boas novas a respeito do Cristo Jesus chegaram até nós, debaixo da tutoria, debaixo do cuidado do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas pensar que essas boas novas viajaram desertos e oceanos para chegar até nós, fala bastante sobre o bom trabalho que o Espírito Santo está fazendo, amém? Então o próprio Senhor Jesus, todo mundo acordado? O próprio Senhor Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá, para que o Consolador venha. Meu amigo, quando Jesus está dizendo, tipo assim, não tem quem possa dizer o contrário. É melhor para vocês que eu vá, para que o Consolador venha. E não só o Senhor Jesus nos ensina que era melhor para nós termos o Espírito Santo, mas Ele nos ensina que ter o Espírito Santo é necessário. Em Lucas 24, do versículo 47 ao 49, Jesus diz que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, repete comigo, todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais vestido de poder. Jesus, quando Ele está dando essa grande comissão, que, só para lembrete, é uma grande comissão, não uma grande sugestão. Ele diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Vão, portanto, para todas as nações. Jesus nos diz isso como Senhor, não como a sugestão de um coleguinha. Então Ele está dizendo, galera, eu vou ali e já volto. Então vocês vão e anunciam essas boas novas para toda criatura, todo ser, até os confins da terra. Mas não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus diz isso? Porque para vencer nessa jornada, para que a gente possa chegar até os confins da terra, sendo as testemunhas que nós precisamos ser, nós não podemos fazer isso sem o Espírito Santo. Não tem como, não dá. É por isso que Ele diz, vão até os confins da terra, para todas as nações,
mas não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Faz sentido? Vocês entendem qual é a ideia aqui? Todo mundo ainda acordado? João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Gente, fala sério. Como que Jesus diz um negócio desses? Como que alguém pode andar no nível que Jesus andava? Como que alguém pode ter um ministério parecido com o ministério de Jesus? Isso já é difícil de entender, mas não é só isso que ele diz. Ele diz, coisas maiores farão. Como que Jesus pode dizer isso? É porque o mesmo Espírito Santo que cerca essa sala hoje à noite é o Espírito Santo que guiou e conduziu Jesus em cada passo do ministério dele. É o mesmo Espírito Santo. Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como assim? Que matemática é essa? Porque o menorzinho no reino dos céus, que sabe segurar firme nas mãos do Espírito Santo, é imparável. E não tem limites para a bagunça que ele pode fazer nessa terra. O Espírito Santo ele é necessário para a nossa jornada. E não só o Espírito Santo é melhor, não só o Espírito Santo é necessário, mas nós nascemos para o Espírito Santo. Eu quero que você use toda a sua força de imaginação junto comigo nesse momento. E eu quero que você imagine um carvão em brasa saindo do fogo, quentinho, sendo colocadas nas mãos de um bebê. E isso dói, acho que especialmente para as mães, ouvir uma coisa dessas. Mas por que isso dá agonia para a gente? Porque nós sabemos que a mão bonitinha do bebê não foi feita para suportar a tamanha temperatura, certo? O que acontece se você coloca um radinho 110 numa tomada 220? Show de luzes, meu amigo. Por quê? Porque aquele radinho não foi construído, não foi feito para suportar tamanha energia, tamanha voltagem dentro de si. O que aconteceria se a gente tentasse guardar um pedaço do sol dentro da Terra? Show de luzes novamente, não é uma boa ideia, tá? Crianças, não façam isso em casa. Por quê? Porque a Terra não foi feita para suportar tamanha energia. Agora me explica como que o Deus que criou o Sol, que criou aquele bebezinho, que um dia cresceu para se tornar um engenheiro e fazer um radinho 110, mora dentro de você e você está tão bem acomodado aí no chão. Porque diferente da mão do bebê, diferente do radinho 110, diferente da terra, você foi feito em voltagem Espírito Santo. Você foi feito para carregá-lo dentro de você. Você foi tão feito para isso que às vezes você até esquece que ele está aí dentro e faz coisas que não devia fazer. Eu gosto da frase, não sei de quem, de que todo homem nasce com um vazio do tamanho de Deus. Porque isso é verdade, nós fomos feitos para Ele, para tê-lo dentro de nós. Nada nessa vida faz sentido, como o relacionamento com o Espírito Santo faz. Sabe, quando eu olho para a Escritura, atrapalha a filmagem se eu ficar andando assim? Não? Tranquilo? Posso dar um trabalho para vocês? Quando eu olho para a Escritura, eu sinto que eu posso ver nitidamente cada pessoa da Trindade participando nessa terra. E para dizer isso, eu quero que você pense algo junto comigo. Se Deus é o Pai e Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe? É uma pergunta meio engraçada, né? Parece meio heresia. Tipo, acho que especialmente para nós rapazes, pensar Deus em qualquer jeito feminino é meio tipo... Mas o problema é que quando a gente fala isso, a gente tenta entender isso, essa família que é a Trindade, de um ponto de vista terreno, quando na realidade tem que ser ao contrário. É a família de lá que é a matriz. Quero explicar o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e você vê Deus, o Pai, lidando com Israel, você consegue ver nitidamente a figura de um pai ciumento, não é verdade? Alguém aqui concorda comigo? Faz sentido isso? Não mexe com o meu garoto. Quem aqui é um irmão mais velho? Ou tem irmãos mais novos? Acho que as duas perguntas são a mesma. Você já viu o seu irmãozinho ficando em encrenca? E por mais que ele tivesse errado, irmãozinho ou irmãzinha, dá aquela compaixão, assim, você meio que assume parte da culpa, assim, ou tenta entrar como um mediador ali.
para que seu irmãozinho não fique encrencado. Além da figura do filho, o filho perfeito que nós vemos em Jesus, a gente pode ver essa compaixão do irmão mais velho. Não faz sentido? O mediador entre o filhinho e o pai. E o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão especial. O próprio Senhor Jesus o chama de Consolador e me explica você, quem consola nessa terra melhor do que mãe? Às vezes a criança chorando até dribla o pai, né? Para correr para os braços da mãe. Mas é porque cada um de nós aqui temos um pouquinho, né, do DNA de papai de um jeito diferente. Criou Deus o homem em sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez. A nossa dificuldade em entender isso é porque a gente acaba colocando uma caixinha aqui que Deus não cabe. Deus não tem gênero, Ele criou essas coisas. E o jeito, o caráter dele tem atributos diferentes que, né, por propósitos que nós vivemos nessa terra, foram distribuídos em 2 gêneros. Mas então, olhando lá no Velho Testamento, a gente vê o pai ciumento. Olhando para Jesus, a gente vê não só um filho obediente, mas um irmão cheio de compaixão. E desde que Ele nos enviou o Espírito Santo, nós temos não só uma consolação diferente, mas uma atenção tão individida. Sério, cara, mexe com o meu coração pensar que neste exato momento nós estamos reunidos aqui com a atenção completa dEle. Que nós temos os olhos e os ouvidos do Espírito Santo só para nós. E que ao mesmo tempo tem galera escondida em casas aí, mesmo em países onde o Evangelho é perseguido. E o Espírito Santo tem olhos e ouvidos só para eles. Fala sério. Que coisa linda é essa? Sabe, voltando para Jesus e o planejamento todo dele, toda a obra que ele consumiu naquela cruz. Vamos voltar um pouquinho mais adiante. Deus criou o homem para ter algo especial com o homem. Sabe, se você parar para pensar no que a Escritura nos mostra, a palavra de Deus diz que Deus chamou todas as coisas à existência. Deus criou o universo de fora do universo, mas o homem ele forma com as próprias mãos. Sabe, o que os próprios verbos aqui sugerem é Deus colocando o joelho no barro, colocando a mão no pó, formando o homem e soprando o fôlego de vida nele. Isso para mim fala de um Deus que sempre quis ser um Deus pessoal e não um Deus impessoal. Faz sentido? Ele chama o universo à existência de fora do universo, mas com a humanidade ele faz questão de estar lá desde o dia 1. E ele quer tanto ter algo profundo com a humanidade que ele não respeita nem a lua de mel de Adão e Eva. Ele está ali, todo caído à tarde com eles. Porque Deus sempre quis ter algo íntimo e profundo com cada um de nós. Quem aqui acredita que Deus sabe de todas as coisas? Eu esperava ver mais mãos aí para cima, mas eu vou considerar o horário, tá? Se Deus sabe de todas as coisas, o pecado nunca poderia ter pego Deus de surpresa. Vocês concordam comigo? E não pegou Deus de surpresa. Sabe o que Deus nos ensina em Lucas 14, se eu não me engano? É que se você vai construir uma torre, antes de você construir essa torre... Não, peraí, isso não é Lucas 14. É? Vamos checar aqui. Não é Lucas 14, gente. Esse endereço está bem errado. Música de elevador, para a gente descobrir onde está escrito isso. É Lucas 14 mesmo? 25? Olha só. É isso aí mesmo, gente. Obrigado, pessoas que leem a Bíblia bastante. Obrigado, amor. Lucas 14... Peraí. Ah, tá.
Eu coloquei Lucas 14, ele abriu em Lucas 15, por isso que está tudo tão diferente. Enfim, gente, voltando para a torre. Eu também estou ficando um pouco cansado, acho. Deus nos ensina, antes de você construir uma torre, senta e calcula o custo. Por quê? Porque se você começar sem saber o custo, vai dar ruim. Faz sentido? Amém pela lógica simples aqui? Mas Apocalipse 13, 8 diz que Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se você quiser, abre sua Bíblia em Provérbios 8. Eu quero ler algo com vocês, a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, ele ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. E assim vai, até o versículo 30. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Nós temos aqui a sabedoria encarnada na pessoa de Jesus. Antes do começo de tudo. E ele é o arquiteto do lado do Pai. E antes que os limites dos mares fossem estabelecidos, antes que o pó da terra fosse formado, antes de todas essas coisas, ele se delicia nos filhos dos homens. Mas espera aí, se nem a terra foi criada, que homens? Quem aqui entende qual é a função de um arquiteto? Jesus está olhando para a humanidade na planta e ele diz isso, me traz alegria. Não é desde o jardim, é desde antes. Eu acredito que é nessa linda reunião de família que o nosso nome foi mencionado a primeira vez. Porque você não foi criado quando você nasceu, você foi criado lá, nas plantas, nos blueprints. Desde antes da gente existir, nós trazemos alegria ao coração de Deus, e o próprio projeto da humanidade trazia alegria ao coração dele. E mesmo sabendo o custo, o quanto custaria para construir essa torre, eles dão joia no projeto. É a história de amor mais linda começa. E mesmo depois de tudo que acontece naquele jardim, mesmo depois de tudo que acontece depois daquele jardim, e todo o trabalho que a humanidade dá para Deus de novo, parece que a gente não consegue sustentar o nosso lado do relacionamento, parece que a humanidade não consegue ser fiel a Deus. Até que o verbo se faz carne, Deus se faz homem, ele faz pelo homem o que o homem não podia fazer por Deus. E ele abre um novo caminho, uma nova possibilidade. Sabe, desde sempre, desde o jardim, o diabo tenta frustrar os planos de Deus. E o diabo não é besta, ele pode fazer todos os planos e estratégias dele, só que não tem nada que se compara à multiforme sabedoria do nosso Senhor. E de novo, o diabo tentando frustrar os planos de Deus acaba dando tiro no pé. Gente, vocês estão acordados? Eu acredito que o Espírito Santo quer falar algo importante com vocês aqui. O Senhor olhou para você mesmo antes de você nascer e Ele decidiu que você valia a pena. O sangue do Senhor Jesus naquela cruz. Você já parou para pensar nisso? Na realidade disso? Esse amor aqui é barra pesada. E de novo, o diabo tentando frustrar os planos de Deus, acaba dando tiro no pé, porque nada se compara à multiforme sabedoria do nosso Senhor. Desde aquele jardim, uma promessa foi feita que um dia o descendente de mulher apareceria, Gênesis 3,15, e ele pisaria o calcanhar da serpente. Pisaria a cabeça da serpente, a serpente ele mordeu o calcanhar. E toda oportunidade que o diabo tem para impedir aquela linhagem de prosseguir, aquela semente de continuar, ele faz. E de novo, nós vemos Deus libertando o povo de Israel, toda aquela linhagem, todo aquele legado, amém? Todo mundo comigo? Até que Jesus se faz carne, o verbo se faz carne. E Deus, em forma humana, é simplesmente irresistível para o diabo. Aquela vulnerabilidade precisa ser aproveitada, e ele faz de tudo o que ele pode fazer para mandar Jesus para a cruz. E pensa numa grande definição de tiro do pé, porque até ali ele tinha um povo para se preocupar. Mas quando Jesus derrama o seu sangue naquela cruz, ele faz por todos.
A autoridade de Jesus era tamanha que ele dizia que daquelas pedras eles podiam fazer filhos de Abraão. Eles não entendiam o que era aquele sonho que Deus tinha desde o começo. O próprio manto de Jesus é rasgado em 4, e isso é uma linguagem muito profética. Assim que ele é crucificado, dizendo que aquilo ali era para todos. O número 4 na Bíblia sempre fala de universalidade. E Jesus entrega a sua vida por todos. E depois que ele aparece para os discípulos e começa a ensiná-los o que aquilo já estava na Escritura há tanto tempo, aquilo sempre foi a promessa deles. Todo mundo tinha uma expectativa diferente do que a vinda de Jesus seria, mas o que Jesus veio para fazer era perfeito. Jesus comprou uma briga com o império das trevas. Ele morre a nossa morte, paga a nossa sentença e abre um novo caminho ao Pai. E algo começa ali em Jerusalém depois da morte de Jesus. Um avivamento começa. E o diabo precisa parar aquele avivamento, ele precisa parar aquela mensagem, ele precisa parar aquelas boas novas ali. E sem querer ele se tornou o primeiro agente missionário da história. Porque os cristãos começaram a fugir para salvar suas próprias vidas, mas eles fugiram com boas novas. E uma mensagem começou a espalhar ao redor do mundo. Quantos estavam aqui na Conferência do Espírito Santo já? Só para eu ter uma ideia. Ok. Então vocês estavam ouvindo sobre o Espírito Santo agorinha? Sobre o desafio de pregar para os povos pagãos. Agora o que acontece? De Jerusalém saiu um exército cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. E o menor do reino dos céus, de mãos dadas com o Espírito Santo, é imparável. Ele é imparável. Gente, eu quero te convidar a estar no espírito de oração. Se parece que eu não sei muito bem o que eu vou falar, é porque realmente eu não sei. Você está completamente certo se você tiver essa sensação. Eu acredito tanto no que o Espírito Santo quer falar com vocês, que o que eu mais estou pedindo para Ele nesse momento é para estar sensível. E eu acredito que vem coisas personalizadas ali. Sabe, desde sempre nós temos o problema de colocar Deus numa caixinha de religião, quando esse nunca foi o desejo e o coração dele. Desde sempre o que Deus quis ter com a humanidade era um relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Não uma religião. O desejo de Deus não era que um dia a gente pudesse atender a reuniões do final de semana e que a gente vivesse de acordo com um código moral mais elaboradinho. O desejo de Deus sempre foi ter você se relacionando com Ele profundamente. Ele mostrou aquilo desde antes do começo. Agora, o que acontece? Nós acabamos colocando Deus numa caixinha de religião várias vezes. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, deixa eu ver. Êxodo 20, no versículo 18. A palavra de Deus diz: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Nos capítulos anteriores, Deus tinha falado com Moisés, e ele expressa o desejo do coração dele, de falar para todo o povo ouvir. Para todo o povo ouvir. Agora o povo, quando vê a fumaça, um monte chacoalhando, o clangor das trombetas, dizem: Moisés, vai lá e fala você com Deus, e traz a mensagem para nós. E isso aqui parece, dá uma indignação. Como assim o povo não quis ouvir Deus? Mas eu vou te dizer o que é isso. Isso aqui é exatamente a mesma atitude de um crente, que só espera receber uma mensagem do pastor no domingo, dizer: pastor,
Ei, pastor Davi, vai lá você e fala com Deus. Vai lá você e paga o preço da intimidade. Vai lá você e adentra os trovões e a fumaça e traz para nós uma mensagem que a gente pode suportar. Deixa eu te fazer uma pergunta que explica bem como nossa mentalidade de reino é muitas vezes corrompida. Se um advogado recebe uma proposta para ganhar 2 vezes melhor, você acha que isso é uma bênção? Você acha que ele devia aceitar esse novo trabalho? Eu acho que sim. Se um engenheiro recebe uma proposta de trabalho para ganhar 3 vezes mais, ele só precisa mudar de cidade, você acha que isso é uma coisa boa? Agora, se um pastor recebe uma proposta para ganhar melhor, ele vai ter que mudar de cidade também. Não, mas o pastor não pode, porque ele tem que fazer o trabalho dele para Deus. Mas também não devia o engenheiro e o advogado? A palavra de Deus diz em Tiago 4, se eu não me engano, no versículo 13. Isso mesmo, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Sabe, muitas vezes as pessoas me perguntavam, Israel, você não sente muita pressão por ser filho de pastor? E minha resposta normalmente para elas é, sabe, não sobra muito espaço para a pressão de ser filho de pastor quando você lida com a pressão de ser filho de Deus. Pelo menos eu cresci num lar onde eu aprendi que nós fazíamos as coisas que a gente fazia, não porque a gente era família do pastor, mas porque a gente queria ter um relacionamento com Jesus. Agora, muitas vezes a gente espera de pessoas que estão no ministério de uma maneira que a gente entende, né? No prédio da igreja, servindo naquele local. A gente espera uma barra tão altas dele, às vezes, né? Tem as fofocas, você viu que fulano que está no louvor fez tal coisa. Mas, amados, não existe um chamado para nós, filhos de Deus, de uma forma geral. E eu não estou falando contra o ministério e pessoas que estão no ministério em tempo integral. Glória a Deus por eles. O que eu estou dizendo é o que Deus quer ter com você. Ele quer ter com você e não existe nada que vai substituir isso. Sabe, a gente coloca Deus numa caixinha religiosa e acha que Ele não espera de nós o mesmo estilo de vida. Cheio. Todos nós temos um chamado de filhos. Todos nós temos um chamado de seguir a Deus de uma maneira que é diferente. Existe sim um nível diferente de entrega, né? Um lugar ministerial que as pessoas estão no ministério de forma integral e elas lideram louvor e elas pregam e elas fazem essas coisas. Mas o que é ministério? Acho que a definição mais lógica de ministério é ministrar ao Senhor, e é ministrar ao Senhor de onde Ele quer você. Se você olha para o legado e o histórico que nós temos, essa tocha que vem atravessando a linha do tempo que a gente tem, você vai encontrar homens comuns, pescadores, fazedores de rede, generais de guerra, pessoas de todos os tipos, homens e mulheres de Deus que nós temos aqui, faziam de tudo. E por que nós precisamos entender isso? Porque esse mundo lá fora precisa de Jesus, esse mundo lá fora precisa do Espírito Santo, eles precisam experimentar isso. E se a gente ficar colocando esse relacionamento que Deus quer ter com eles numa caixinha de religiosidade, eles nunca vão entender esse amor que quer abraçá-los. Sabe, o padrão devia ser alto para todos nós que queremos viver uma vida de acordo com o coração de Deus. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu não via a hora de sair do ensino médio. Porque eu dizia, Deus, eu não vejo a hora de me formar e estudar mais a Tua palavra, eu não vejo a hora de sair daqui para que eu possa ser mais fundo em Ti, até que um dia o Espírito Santo me confrontou na sala de aula, e me perdoa, eu quero te convidar a ficar de pé comigo. O Espírito Santo me confrontou naquela sala de aula e ele disse, Israel, o que te impede de ser mais profundo em mim agora? O que te impede de andar mais intensamente em mim agora? E o Espírito Santo me disse naquele dia, você sempre pensa a respeito desses planos de ser mais intenso em mim no futuro, mas você já parou para pensar que eu tenho planos para você hoje, aqui agora? E aquela escola que eu estava negligenciando porque eu não via a hora de ir embora. Um dia o Senhor me disse, já te ocorreu que fui eu que te trouxe aqui, porque eu te quero aqui agora. E algo na minha mentalidade começou a mudar, e eu entendi que aquela escola era, na verdade, uma oportunidade missionária.
Agora, o que acontece se nós, o corpo de Cristo, começarmos a entender que o Espírito Santo espera que nós sejamos cheios dele em todos os momentos, que nós não somos apenas chamados para queimar num lugar secreto, nós somos chamados para queimar toda hora. Isso parte do secreto. Se a gente voltar para aquela passagem de Ezequiel 47, aquela visão do rio de Deus, a palavra de Deus diz que esse rio flui do templo para fora. Sabe, eu acredito que Deus quer trazer um avivamento como nunca antes. Eu acredito sim que esse avivamento vai sacudir a gente aqui dentro, que vai ter muito reteté. Mas eu acredito sim que ele vai sacudir muito o mundo lá fora. Por quê? Porque um cristão cheio do Espírito Santo não consegue esconder a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque ele é um estudante cheio do Espírito Santo, porque ele é um trabalhador cheio do Espírito Santo que reflete o caráter de Cristo. E uma frase de Francisco de Assis que diz: pregue o Evangelho a todos os momentos e quando necessário use palavras. É o que Paulo diz para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo. A nossa tarefa é grande, a nossa grande comissão, ela é uma grande tarefa, ela não é opcional, é para isso que eu e você vivemos. Eu acredito que o maior motivo de nós vivemos entre uma vinda de Cristo e outra é para fazer caminho para essa segunda via, é para botar as mãos na massa. Amém? Vocês creem nisso? E o único jeito que nós conseguiremos fazer isso, o único jeito que nós podemos alcançar a muitos, é se nós formos cheios do Espírito Santo. E não faz sentido sair de Jerusalém, e muitos de nós estamos presos em Jerusalém, porque ainda nós não entendemos o que significa ser cheios do Espírito Santo. E eu comecei a mudar a minha mentalidade naquela escola. E eu comecei a entender que o Senhor queria fazer algo lá, em vez de só aparecer para ir embora, porque não via hora de ir embora. Eu comecei a entrar lá com um coração diferente de servir e dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui hoje? Na minha própria sala de aula, e pela graça de Deus eu pude ver na minha própria escola alunos chegando para mim, tipo eu andando na escola e alunos chegarem para mim dizendo: Israel, eu quero aceitar Jesus. E eu tipo: epa, fácil assim? Eu pensei, eu nem preguei para esse cara. E eu perguntei: por que você está me dizendo isso? Ele me disse: faz 2 anos que eu estudo com você e eu sei que sua vida teve os seus altos e baixos, mas você entra nessa sala de aula com o mesmo sorriso. Ele diz: eu estou cansado de buscar por significado e eu só me atolo mais na lama, parece que eu só vou mais fundo no poço. Ele falou: eu não aguento mais viver. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu preciso de algo real, eu preciso do seu Jesus. Ele não queria nem esperar, ele aceitou Jesus ali mesmo na escola. Porque quando nós começamos a entender o que o Senhor quer fazer nessa terra, nós vamos perceber que a chama do Evangelho não consegue ser escondida. Ela queima muito forte, muito brilhante, para que o mundo não perceba que algo é diferente. Agora, o que acontece? Nós precisamos nos lembrar que nós fomos feitos na voltagem Espírito Santo, não para fazer as coisas no nosso próprio braço, mas pela graça dEle. E quando nós começamos a fazer as mesmas coisas que a gente faz todo dia, com amor ao Senhor, sabe, queimando em amor por Ele e tendo um relacionamento com o Espírito Santo, algo diferente começa a acontecer, porque o mundo não tem outra opção a não ser notar aquela presença do Espírito Santo. Então, volta comigo para Ezequiel 47. A gente vê que esse rio só fica mais fundo, demora um pouquinho, é uma longa caminhada, mas ele fica só mais fundo. E o que acontece? Quando você começa a caminhar rio a fundo, e a água começa a subir, e você vai ficando cada vez mais profundo, você tem cada vez menos contato com o chão, e as águas começam a ficar mais fortes, e você começa a dar umas, sabe? Porque as águas estão começando a te conduzir de um jeito diferente. Agora, quando você está ali com o pezinho, sabe quando você está na piscina, tipo só com o nariz para fora, assim, para respirar, você já não tem tanto controle sobre o seu corpo, é a água que tem controle do seu corpo. Agora, quando você entra em águas para se nadar, não existe escolha a ser feita. São as águas que te carregam, e assim é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Tem hora que a gente acha que é dono do próprio nariz, mas chega um dia que nós somos mandados para onde não queremos. E a nossa vida começa a ter uma direção diferente. Porque acho que eu desliguei meu microfone. Nesse relacionamento profundo com o Espírito Santo, quando a gente começa a ser sensível ao que Ele quer fazer, a gente começa a fazer coisas que a gente faz todo dia, como chegar naquele local de trabalho, mas a gente já não está mais tanto no controle por causa da nossa intimidade com Ele. E você abre aquela porta e você sente:
aquele seu colega precisa ser encorajado hoje. Vai, diz para ele que ele está fazendo um bom trabalho. E uma coisa simples como dizer: ei, amigão, está mandando ver. Às vezes vai acender o coração daquela pessoa, porque não é algo simples e natural somente. O Espírito Santo está ali naquela sala para ministrar aquele coração. Sabe, Deus quer tocar essa terra. Ele não podia ser mais real e ativo do que Ele é. Mas muitas vezes nós o distanciamos, porque a gente coloca Ele numa caixinha religiosa. A gente acha que às vezes pregar o Evangelho, entrar numa sala e dizer que está todo mundo errado pelo que eles acreditam, quando na realidade a verdadeira mensagem do Evangelho vai ser pregada naquela sala, quando você entra ali para servir os seus colegas de classe e lavar aqueles pés. Vocês estão junto comigo? Não foi esse o exemplo do nosso Senhor Jesus? E Ele nos dá acesso ao mesmo Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados naquela energia. Sabe, fala sério. Não existe um exército mais selvagem do que o exército de Cristo, do que o corpo de Cristo. Porque me explica que outro povo nessa terra pode entregar a vida sorrindo e cantando, se não um cristão, se não uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo, se não uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo, porque quem se relaciona com o Espírito Santo encontrou um relacionamento que é melhor do que a própria vida. Então, quem entendeu a mensagem é imparável. Porque nem mesmo a morte é um desafio para nós. A morte já foi vencida. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele fez um caminho para nós. Nele está a ressurreição. E nós não vamos mais morrer para sempre. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Então, quando a gente começa a parar de ser egoísta, de ficar com o pé no chão, quando a gente deixa esse nível raso que a gente se relaciona com o Espírito Santo e começa a entrar num lugar profundo nele, a gente começa então a compreender os desejos deles e os sonhos dele. Sabe, a tarefa é grande, a tarefa é pesada, sim, mas ela acontece na leveza de um relacionamento onde não existe nada melhor. Sabe, eu me casei com aquela moça maravilhosa ali. E desde que a gente se casou, ou mesmo no nosso namoro, eu comecei a fazer coisas que eu não faria antes. Coisas que talvez antes iriam me irritar, mas eu me peguei fazendo essas coisas com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eu fazia esse serviço, eu exercia esse serviço na leveza de um relacionamento. Um relacionamento que eu amava ter. Eu amo essa moça de todo o meu coração. Agora, quando nós entendemos o relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo, que nós podemos deixar esse nível raso e entrar fundo no rio do Espírito, sabe, a tarefa de entregar a própria vida se torna fácil, porque nós temos algo melhor. Nós vamos nos pegar fazendo coisas que nós não faríamos antes, com um sorriso no rosto. Todo mundo acordado ainda? Sabe, o meu coração acelera de pensar que o Espírito Santo quer ter algo comigo. Pensar que Deus que criou todas as coisas, que chamou as estrelas à existência, lembra do meu nome, o meu nome. Que eu posso acordar pela manhã, falar com Deus, saber que Ele está me ouvindo e ouvir Ele. Com tudo isso à minha disposição, como poderia eu, de maneira alguma, desejar permanecer no nível raso? Eu quero que você perdoe a minha franqueza agora, mas sabe, muitas vezes dentro da própria igreja eu vi pessoas olhando para mim com dó. Como se a minha entrega fosse grande demais, como se a decisão de viver uma vida de santidade eu estivesse desperdiçando algo. Eu com certeza vivi isso na escola, as pessoas olhavam para mim tipo como, coitado, ele não sabe o que ele está perdendo, como se eu estivesse desperdiçando a minha vida. Agora vamos falar a verdade aqui, o que você acha que é legal? Você acha que é legal fumar um baseado e ficar doidão e ficar com todos e todas? Eu vou te dizer o que eu acho legal, é o fato de que daqui a 1 milhão de anos eu vou estar de pé num mar de vidro, olhando nos olhos do meu Senhor. E os olhos dele têm tamanha beleza que me dá vontade de morrer, porque eu não sei nem processar a beleza que eu estou vendo. Isso para mim é maneiro. E pensar que com isso a minha disposição, com isso a nossa disposição, muitas vezes
Nós conseguimos olhar para a sujeira do mundo com desejo e pensando que essa é a verdadeira festa. Meu amigo, eu vou te dizer o que é uma festa. E pense fora da caixinha de religião que às vezes a gente coloca, imaginando todo mundo no céu em nuvens, tocando tipo harpas assim. Meu amigo, se o que nós experimentamos nessa terra é bom, imagina lá, imagina na eternidade. Que o Deus que nos conhece como ninguém preparou isso para nós. Eu estava aqui hoje curtindo uma hora, eu só parei de cantar e eu fiquei ouvindo todo mundo cantando aqui dentro, todas as vozes juntos, que coisa boa. Aproveitar a presença de Deus dessa maneira. Agora imagina o que é todo homem e mulher, toda raça, tribo, língua e cor, diante daquela sala do trono branco, cantando. Meu amigo, isso é festa. Isso sim é show de luzes. E com toda essa profundidade à nossa disposição, nós não podemos nos contentar com o nível raso. Eu quero te contar uma história que me impactou muito anos atrás. Quero de novo que você aplique sua imaginação aqui, né, para imaginar um caçador com seu cão de caça no melhor estilo Sherlock Holmes, assim, com um sobretudo bem britânico. E esses homens estavam nessa temporada de caça, eles estavam todos caçando bonitinho na neve. E quando eles estavam descansando, né, no seu acampamento, todas essas pessoas tinham seus cães de caça. E um dos cães levantou, empinando a orelha para cima, e ele saiu correndo, latindo. E atrás desse cachorro saíram todos os outros cachorros latindo. E depois de meia hora, alguns cachorros voltaram. Depois de uma hora, ainda outros cachorros voltaram. Depois de uma hora e meia, ainda outros cachorros voltaram. Depois de 2 horas, já tinham voltado todos os cachorros, menos aquele primeiro. E depois de 2 horas e meia, aquele primeiro cachorro chegou no acampamento, com uma lebre na boca. E daí todos os caçadores ficaram, né, todo comovidos com o que aconteceu. Eles foram falar com o dono daquele cachorro, dizendo: ó, seu cachorro é top. Todos os cachorros desistiram de perseguir a lebre, mas ele não. E o dono desse cachorro bem humildão falou: não é isso. É que o meu cachorro viu a lebre. Sabe, todos os outros cachorros saíram latindo atrás do cachorro que viu a lebre. Mas o cachorro que viu sabia o que ele estava perseguindo e por isso ele não parava. E eu não sei como você veio parar aqui hoje. Eu sei que Deus te queria aqui. Mas talvez você tenha vindo para esse lugar porque os seus amigos vêm. Talvez você tenha vindo para esse lugar porque depois rola um calzone maneiro. Talvez você veio para cá porque você não teve escolha. Alguém te chantageou para vir para cá. Ou talvez você veio para cá porque você viu a lebre. Ou talvez você veio para cá porque você viu a Cristo. E quando nós vemos a Cristo, quando nós vemos esse relacionamento que Deus sonha em ter conosco, nós não vamos parar, nós não voltamos para o acampamento de mãos vazias. Porque não existe nada melhor do que esse relacionamento. Não existe nada melhor do que a Cristo. Essa é a vida eterna. É conhecer a Ele. A palavra de Deus diz em João 3,34 que Deus não dá o Espírito por medida. Que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Você sabe o que isso significa? Quer dizer que o nosso querido pastor Pedro, ungidão, não tem mais do Espírito Santo do que você tem. Quer dizer que eu não tenho. Quer dizer que ninguém tem mais do Espírito Santo do que você tem. Porque o Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. Ele é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito não é quanto nós temos o Espírito Santo, porque ele é alguém. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos ele. Ser cheio do Espírito é quanto o Espírito tem de você, é quão fundo você caminhou nesse rio. Eu sinto o grande convite hoje para caminhar fundo a esse rio, para caminhar rio a fundo. Sabe, o Espírito Santo quer chacoalhar essa cidade. O Espírito Santo quer chacoalhar essa nação. Quantos aqui têm orado pelo Brasil?
para que Deus mude o Brasil. Eu não quero te desanimar, não quero que você me leve a mal. Mas a resposta da sua oração é a pessoa do seu lado. Porque quando nós entendemos o que significa ser cheio do Espírito Santo, e finalmente somos maduros o suficiente para deixar Jerusalém, e começamos a pisar em Samaria com a convicção de que somos cheios do Espírito Santo, e sabemos que não existe desafio grande demais ali, algo diferente começa a acontecer. Porque de repente as pessoas da sua faculdade estão sendo ministradas pelo Espírito Santo, sem às vezes nem conseguir dizer o que está acontecendo. E eu não estou falando que tudo então tem que ser numa sutileza de serviço e amor. Não, é para pregar o Evangelho mesmo. Você vai achar seu momento para dar aquela voadora de 2 pés no peito da pessoa com o Evangelho do nosso Senhor. Porque é loucura, gente. O Evangelho é loucura. É a melhor loucura dessa vida. Mas nós precisamos colaborar com o Senhor. Nós precisamos entender que Ele espera que nós sejamos cheios a todos os momentos e que nós carreguemos essa mensagem até os confins da terra. Sabe essa linda família que nem um quebra-cabeça, e você é uma pecinha insubstituível desse quebra-cabeça. Pense que de todos esses bilhões de pessoas vivas e pessoas que já viveram, existe apenas um de você, e Deus quer ter esse um de você. 100% desse um de você. E assim também é o seu coleguinha na faculdade que ainda não se converteu e precisa ouvir do Evangelho de Cristo. E não é um evangelho vazio. Ele não é um Deus de uma história distante, impessoal. Na verdade, Ele é tão presente e tão real que Ele te acompanha para dentro daquela sala de aula, que Ele te acompanha para dentro daquela casa, para dentro daquela conversa. Amados, eu quero ir mais a fundo nesse rio. Eu quero ter mais do Espírito Santo. Eu quero ter mais com Ele. Eu quero ser mais sensível à voz dEle. Eu quero chegar em águas para se nadar onde não tem nenhum dedão do Israel tocando o chão e fazendo decisões sem consultar o Espírito Santo. Eu quero ter uma amizade tão grande que eu não consigo fazer escolhas sem perguntar: ei, o que você acha? Eu quero ter uma sensibilidade tão grande que eu não consigo entrar numa sala onde Ele quer falar com alguém e ignorar a voz dEle. Eu sinto o convite sobre essa casa de não só ir mais fundo ao rio, mas entender que para muitas a hora de deixar Jerusalém está chegando. Quantos entendem essa mensagem? Eu quero te convidar a já entrar num espírito de oração, intercessão. O Espírito Santo quer falar com você. Amados, hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de restauração. O diabo está desesperado para arrastar todo mundo para baixo junto com ele, da melhor maneira que ele puder. Nós temos um mundo em caos lá fora. Mas deixa eu te dizer, todas essas vidas que ele tenta arruinar é mais um tiro no pé dele. Porque não existem limites para o poder restaurador, o poder de cura no nome, no sangue do Cordeiro. Não existem limites para a obra de restauração do nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe vida bagunçada lá fora que Ele não pode corrigir, que Ele não pode mudar completamente. E Ele vai fazer isso usando você. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você diz: tá, Israel, massa, mas eu nem sei o que significa ser cheio do Espírito Santo. Eu ainda não fui cheio do Espírito Santo. Eu ainda não sei o que é isso.
E eu até pensei em fazer um apelo todo bonitinho para você, eu prometo. Mas o que o Espírito Santo quer que eu te diga é: você quer, então vem pegar. Se você quer ser cheio, o que te impede de ser cheio? Ele já estava aqui antes de você chegar, esperando por você. Alguns de vocês dizem: eu já fui cheio do Espírito Santo, mas eu sinto que faz tanto tempo que eu nem converso com Ele, que parece que tem algo dormente dentro de mim. E hoje o Espírito Santo quer te despertar novamente. Muitos de vocês vão ouvi-lo claramente. Vocês que sentem que você está, tipo assim, quase dá vontade de levantar, tipo: tio, eu perdi o Espírito Santo. Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer despertar algo no seu coração. Ele quer te trazer de volta aos trilhos.